Olá, sejam bem-vindos ao Drama de Brasil e hoje para falar do caso do Kim So-hyun, um ator coreano muito amado que está envolvido em uma enorme polêmica, um assunto muito delicado que eu já deixo aqui o aviso de gatilho. Sem muita enrolação, vamos falar sobre o caso. Para entender tudo, vamos saber quem são as pessoas envolvidas. O Kim So-hyun é um ator coreano de 37 anos que, para quem é doromeira já deve conhecer. Ele dispensa apresentações porque ele é um dos atores mais bem pagos da Coreia e tem inúmeros trabalhos muito famosos. E mesmo que você não tenha assistido nada com ele, como eu, você com certeza conhece algum drama que ele fez. Ele não tem polêmica, ele nunca se envolveu em nada, uma imagem imaculada, ganhou diversos prêmios, ajuda instituições. Ele foi até nomeado embaixador honorário do turismo na Coreia. A Kim Saron foi uma atriz de 25 anos com uma promissora carreira, um currículo impecável. Mesmo sendo tão jovem, ela ganhou vários prêmios e tudo estava indo muito bem em sua vida. Até que ela foi pega dirigindo bêbada, ela bateu em um transformador que desligou a luz em mais de 50 lugares por 3 horas, o que fez as pessoas se indignarem. E desde então, sua carreira foi por água abaixo, sua agência pagou os danos, porém, fez ela ter uma dívida enorme com eles. Vocês vão entender mais sobre essa dívida mais pra frente. Essa foi a mensagem que eles enviaram para ela. Sem emprego porque ela foi demitida dos seus trabalhos e os filmes que ela havia gravado não iria mais sair, ela teve que arrumar um emprego de meio período e as redes sociais e a mídia inventaram muitas histórias sobre ela e viviam falando sobre sua vida pessoal. Ela vendeu seus bens e o carro do acidente para pagar a dívida e ela conseguiu aproximadamente 200 milhões de wons. Até que agora, em 2025, infelizmente, ela foi encontrada sem vida. Ela morreu no dia do aniversário do Kim So-hyun. O diretor executivo do Centro de Responsabilidade dos Direitos Humanos declarou, após a morte da atriz, que a sua vida privada foi indiscriminadamente divulgada, para além do necessário. Mas o que o Kim So-hyun tem a ver com toda essa situação? Após a morte da garota, a tia dela veio ao público fazer uma declaração para um jornalista dizendo que ele tem a ver com a morte da garota. Ela começou dizendo que eles tinham um relacionamento romântico quando ela tinha 15 anos e ele 27. Ou seja, o romance tinha começado em 2015, 2016, por aí, e eles ficaram juntos até 2021. A relação deles ficou tóxica depois do acidente dela dirigindo bêbada. No início do relacionamento, ele tinha pedido para ela sair da agência dela e ir para dele, porque a agência é literalmente dele. Ele fundou, então, as cobranças de dívida para ela, praticamente ele que estava cobrando porque a empresa era dele. Entende porque a sensação de abandono que ela estava sentindo, uma dívida milionária com toda a mídia inventando mentiras sobre ela, carreira arruinada e a única pessoa que tinha poder suficiente de ajudar ela virou as costas. A quem Sairon desconfiava que não era ele que estava cobrando porque quando tudo foi pago, ele não falou nada sobre ela ter uma dívida e a dívida só veio ser cobrada tempos depois, muito tempo depois. Então ela achava que quem estava cobrando era o Lee Robey, que é um parente do Kim e executivo da agência. Mas ela tentou entrar em contato com ele, mas ele a ignorou. Ela até postou uma foto com ele na época, que foi um burburinho, principalmente por parte dos fãs dele que não gostaram disso. E ela fez isso para chamar atenção, mas ele não quis falar com ela. E mesmo quando ela ligava de outros números, ele também sabia e não atendia. Quando ela postou essa foto, o Dispatch foi até ela para saber sobre a foto, mas por pedido dela, eles não publicaram nada e nem falaram sobre. Ela também enviou uma mensagem para ele, mas ele a ignorou. E nessa mensagem dá pra ver nitidamente o desespero dela. A Dispatch foi atrás da agência para saber sobre a posição da empresa em relação às cobranças, que obviamente ela não conseguiria pagar. Eles disseram que foi por formalidade e procedimentos básicos. A Dispatch disse que eles sabiam muito bem que ela não tinha condição de pagar uma dívida tão grande. E de acordo com a sua tia, ela trabalhava na empresa deles de graça, ajudando no gerenciamento de talentos e dando aulas de atuação. Sua tia alega que a pressão financeira prejudicou ela e foi a causa de sua morte. A agência do Kim So-hyun disse que tudo era falso e que iriam tomar medidas legais. O repórter Kim Si-woo disse que tem fotos que podem comprometer a defesa de Kim So-hyun e não só isso, ele também disse que vai entrar com uma ação legal acusando de ter relações sexuais com uma menor de idade. Na verdade, foi revelado que a família tem mais de 200 fotos. Devido a todo esse burburinho, óbvio, não dava mais para esconder esse relacionamento com tantas evidências, então eles resolveram admitir o relacionamento.
A agência veio a público confirmar o relacionamento deles, porém que só aconteceu quando ela era mais velha, maior de idade, em 2019. E eles deram essa declaração no dia 14 de março porque eles disseram que o Kim Soo-hyun não estava bem, ele estava com instabilidade psicológica. Sendo que lá atrás, quando ela postou a foto com ele, ela saiu como louca porque eles desmentiram ela. E essa foi a declaração deles. Eles não negaram apenas dessa vez. Até depois da morte da atriz, eles desmentiram novamente quando a sua tia começou a divulgar tudo. Mas quais as provas que eles têm de que ele namorou ela ainda adolescente? Sua família tinha cartas que ele mandava para ela enquanto estava no exército, quando ela era uma adolescente, e a agência disse que eram cartas que ele mandava para todos os seus conhecidos. Também divulgaram mensagem entre eles que eu vou deixar aqui para vocês lerem. A família também divulgou uma carta que ela teria enviado para ele. Ainda em 14 de março, a mãe da falecida disse que não ia mais divulgar fotos por causa dos problemas psicológicos do ator, e ela temia que acontecesse algo com ele. Em 31 de março, o ator fez uma coletiva de imprensa para esclarecer tudo. Ele disse que mentiu sobre o seu relacionamento porque ele priorizou o seu lado artístico mais do que o seu lado humano, que ele pensou nas pessoas que trabalhavam com ele e seus projetos. Apesar de dizer que namorou sim com ela, ele nega que ela fosse adolescente. Ele disse que depois de terminarem, ela começou a namorar com outra pessoa e eles nunca mais se falaram. Ele disse que a família da Kim Sae-ron distorceu as mensagens que eles trocavam e manipulou também, porque eram mensagens de outras pessoas. Ele mandou todas essas mensagens de 2016 até 2018 para serem analisadas. Sobre ela ter se desvivido por causa da pressão da dívida, ele mostrou um áudio que é uma outra versão do que a família disse. Porque a agência falou com a Kim Sae-ron pelo telefone. Eles entraram em contato explicando sobre a dívida e sobre aquele documento que ela tinha recebido. Na ligação, eles disseram que foi por razões processuais, por formalidade. Até agora que eu tô gravando esse vídeo, não teve mais atualizações, porém surgiram mais polêmicas. Surgiram entrevistas passadas do ator onde ele fala que queria casar com 41 anos e queria uma esposa jovem de 21. E também entrevistas com tendências pedófilas, quando ele falava de atrizes mirins. Em uma das entrevistas, ele disse que mal esperava para ver uma atriz crescer para fazer papel com ele. Tipo, por que ela não poderia trabalhar com ele ainda jovem? Porque ele provavelmente estava pensando em papéis românticos, sendo que ele estava falando isso com crianças. Outra polêmica é que o irmão da Sully surgiu com alguns questionamentos para o Kim Soo-hyun. Para quem não sabe, a Sully era uma atriz que se desviveu em 2019 por causa de ataques na internet. Ela não aguentou e cometeu, vocês sabem o que. Ela fez um filme com o Kim Soo-hyun, porém seu irmão disse que uma cena foi colocada no filme depois e ela não sabia da mudança, uma cena mais de 19. A agência do Kim Soo-hyun se defendeu e disse que a agência dela sabia sim sobre a cena e ela também sabia. Outra coisa que sua irmã questionou foi por que ela tinha uma dublê, mas que ela não foi usada. Ela mesma teve que fazer a cena. Disseram que a dublê não estava no local no dia, porém no funeral o irmão dela descobriu através de testemunhas que sim, a dublê estava lá. E a agência disse que ela gravou as cenas por conta própria e que ela sabia de tudo o que aconteceria nas gravações e que ela aceitou todas as exigências do papel. Tanto ela como também a sua agência que cuidava de sua carreira na época. Então esse foi o vídeo, se você gostou se inscreva no canal, deixe seu like e confira os outros vídeos indicados aqui na playlist ao lado e até a próxima!